Grande Deus. Amém? Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entendiam o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Amém, irmãos? Pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Gostaria só de fazer uma oração, né? Amém. Amado Deus, grandioso Pai, sou grato, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade, Senhor. Ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor, assim como ministrou o meu coração, ó Pai, que o Senhor, Pai, através da minha vida, Senhor, ministre, Senhor, a Tua igreja, a Tua palavra. Senhor, que não seja eu, ó Deus, mas que seja o Senhor glorificado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, estou incumbido, né? O pastor nos trouxe, né? Nos deu a incumbência de estar trazendo essa mensagem hoje, né? E o versículo chave para o texto, né? Eu sou a porta. Versículo 9 de João 10. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e encontrará as passagens. Irmãos, para nós compreendermos o que João relata, né? Quando ele relata o capítulo de número 10, nós precisamos entender o contexto, como surgiu este assunto, né? Como que surgiu esse relato do capítulo 10 de João. Para nós compreendermos, nós temos que ler João 9, né? Em João 9, João relata, irmãos, que Jesus, ele cura um cego de nascença, né? E quando ele cura esse cego, o povo que estava ali, que conhecia o cego, começa a perguntar a ele, começam a questionar ele algumas coisas, quem que fez isso, tudo mais. E esse povo leva, né, o cego até a sinagoga, diante dos fariseus, né? E os fariseus, eles começam a indagar o cego, começam ali a fazer pergunta: quem o curou, como curou, quem era a pessoa, né? E o cego, através de suas respostas, acabou irritando os fariseus. E os fariseus, mediante aquelas respostas que eles queriam ouvir outra coisa, mediante aquelas respostas que o cego dava, ele expulsou o cego da sinagoga, expulsou ele da casa do Senhor. E Jesus, João relatando, ele fala que Jesus, presenciando esse fato, ele se apresenta diante do cego, ele fala que ele é Cristo, que ele o curou, o cego o adora, e junto com o cego estavam alguns dos fariseus. E esses fariseus começam a indagar Cristo, começam a indagar Jesus. Glória a Deus.
Mediante a isso, irmãos, com essas indagações, Jesus ele tem algumas formas de falar com o seu povo, com a sua igreja, com determinados tipos de pessoas. E uma dessas formas ele fala por forma de parábola, para que fique mais compreensível àqueles que estão ouvindo. E no capítulo 10, ao qual nós lemos agora, João ele relata que Jesus, ele sendo bom pastor, ele relata do verso 1 ao verso 6, ele diz, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral, esse curral é o aprisco, é o lugar onde ficavam as ovelhas. Eu peço até ao Fê para pôr aí para mim uma imagem, que vai ficar mais fácil para o entendimento dos irmãos, do curral das ovelhas. Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. Roberto, paga só isso aqui para mim, por favor. Irmãos, isso aqui é um aprisco. Tinha alguns formatos que eles eram redondos, outros retangulares. Não tinha nenhum tipo de outra entrada, somente uma entrada no aprisco. E nessa entrada, irmãos, ou ficava o pastor das ovelhas, ou ficava alguém que eles colocavam lá para cuidar, que seria, um minuto, irmãos, que seria o vigia, ele ficava ali, guardando as ovelhas. E quando Jesus está falando acerca desta parábola aqui, irmãos, até o versículo 6, que ele está explicando isso aos fariseus, e eles não conseguem compreender o que Jesus está querendo dizer com o curral, com tudo isso aqui. Quando Jesus ele fala da parábola, irmãos, ele fala o quê? Ele fala que só tem uma entrada, ela é feita de pedras. O pastor das ovelhas, eles trazem as ovelhas para dentro do curral, eles deixam as ovelhas lá, só que não é um pastor, seriam vários pastores que levavam elas para passar a noite, passar o dia, uma noite, para elas estarem em descanso, num aconchego ali, numa segurança. E aí os pastores se retiravam e elas ficavam lá dentro. Depois os pastores voltavam para buscar as suas ovelhas, só que ali juntavam todas as ovelhas, estavam todas misturadas. E o pastor ele chamava, ele ia lá, vinha até a porta e chamava as suas ovelhas. E as ovelhas, conhecendo a voz do seu pastor, ela vinha, seguia ele e ia adiante. Porém os fariseus, sem compreender a parábola qual Jesus estava lhe dizendo, Jesus tornou a dizer no versículo 7. E no versículo 7 Jesus já é mais enfático, ele já não fala mais por parábola, aqui ele já se coloca como a porta, ele já se apresenta como ele sendo a porta do aprisco. No verso 9, irmãos, ao qual eu quero me dedicar a ele essa noite, ao qual é o tema, na mensagem, ao qual foi o que Deus colocou ao meu coração, ao qual Deus ministrou ao meu coração para ministrar essa noite para os irmãos. Quando nós chegamos nesse versículo 9, irmãos, a gente lê: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Irmãos, Jesus ele não fez rodeios aqui. Jesus ele já se colocou como a porta, ele já foi mais enfático, já foi mais objetivo naquilo que ele estava querendo dizer. Ele falou: eu sou a porta, eu sou a porta do aprisco, eu sou aquela porta. Para vocês entrar, vocês têm que passar por mim, eu estou ali. E se vocês entrarem por essa porta, lá vocês encontrarão salvação. E diante disso, irmãos, uma das coisas que me chamou muita atenção é o que está no versículo 27 do mesmo capítulo, no capítulo 10 de João. João relata ali no versículo 27
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, aqui foi onde Deus falou grandemente com o meu coração, porque eu fiquei, Senhor, o Senhor é a porta. Tá, como nós chegamos até a porta? A porta está ali. Tá, eu estou vendo a porta. Mas como eu chego até a porta? Quem vai me guiar até a porta? Como eu sei que aquela porta é a entrada? Como eu sei que no aprisco, se eu pular ali, não vai ser melhor, não vai ser mais fácil de eu entrar? E eu fiquei com isso no meu coração. Eu falei, Senhor, mas o Senhor é a porta, mas como eu faço para chegar até a porta? E o pior de tudo, não é só chegar até a porta, como eu faço para entrar na porta? Porque só chegar, irmãos, muitos de nós chegamos, mas muitos paramos ali. Por quê? Aí foi no verso 27 que eu compreendi, irmãos, que nós só vamos seguir, só vamos caminhar com Jesus, só vamos entrar a porta do aprisco, irmão, a partir do momento que passamos a ouvir a voz de Deus, a partir do momento que começamos a reconhecer a voz do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a nossa queda espiritual, falando para nós agora, nos dias de hoje, a nossa queda espiritual, ela começa muito pela nossa audição. Muitas das vezes nós chegamos diante da casa do Senhor, né? Vamos colocar aqui como se fosse a pastagem, né? Onde estamos ali ouvindo, mas quando nós não sabemos ouvir a voz do pastor, aqui quando a gente fala o pastor, não é o nosso pastor aqui, mas sim é o sumo pastor, é Jesus. Quando nós não conseguimos reconhecer a voz de Jesus, é aí que começa a agravar, é aí que começa o nosso grande problema, quando nós não sabemos mais ouvir, diferenciar a voz de Deus. Quando não conseguimos mais ouvir esta voz, não temos mais essa sensibilidade, irmãos, aí começa o risco, aí começam os perigos. Aí nós estamos pastando sem um pastor, aí nós estamos correndo sem um guia, estamos à mercê do quê? De ladrões, de lobos, de falsos profetas, de enganadores. Aí muitas das vezes, quando chegamos na casa do Senhor, irmãos, a gente chega, a gente começa na presença do Senhor, mas a gente não estamos dando ouvido à palavra. Muitas mensagens foram ditas aqui em cima, muitas mensagens foram pregadas, e quando a gente para, ouve, a gente vai vendo que está tendo um direcionamento. O pastor está guiando nós, o pastor está dando um direcionamento para o seu rebanho. E quando a gente não consegue mais entender, que a gente chega para lá, o problema está na igreja, o problema está no pastor, o problema está no irmão A, o problema está no irmão B, porém o problema está em nós, na nossa audição. É aqui que começa o nosso problema. Um dos versículos que fala na Bíblia, ele fala assim: a fé, ela vem por ouvir a voz de Deus. Enquanto nós não compreendermos isso, irmãos, nós vamos sofrer, nós vamos perecer, vamos ficar andando sem rumo, vamos estar pastando em pastos estranhos. Aí nada está bom, aí a igreja C é boa, a igreja D é boa, a igreja daqui não tem um pastor para guiar, não tem a voz de Deus, mas é nós que deixamos de ouvir a voz do pastor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estava perdendo a voz. Amém, irmãos? E aí, irmãos, o que eu vejo quando nós não damos ouvidos a essa voz, nós começamos a ser reféns de algumas vozes estranhas, algumas vozes que não procedem de Deus, algumas vozes que chegam para diante de nós. Aí a gente começa a dar ouvidos a conversas tortas, a
conversinhas que não tem nada a ver. Aí começa a surgir em nossos corações dúvidas, começa a gerar em nossos corações os porquês. Por que acontece isso? Por que faz isso? Por que minha vida está dessa forma? Aí vem os salteadores, vem os ladrões, vem os lobos, vendo a presa fácil, aí chega com aquelas palavras: ó, também você está na igreja errada, vem aqui onde eu estou. Também você está lá, mas aquele irmão lá não dá, aquele irmão lá não faz bem para você. Aí já começa a faltar o perdão. Eu estava ouvindo as ministrações, anteriores. Eu não falo dos 12 dias, mas eu falo as anteriores, que o pastor ministrou, que alguns irmãos trouxeram. E eu vim uma sequência, e quando você começa a ouvir, irmãos, a mensagem ela fala muito de perdão. Ela está falando muito de perdão, de arrependimento, de comunhão, da falta de comunhão, E isso é preocupante, irmãos. Isso começa a me deixa, eu coloco eu aqui, me deixa preocupado. Por quê? Porque aí essas coisinhas que a gente vai vendo, que a gente vai colocando em nossos corações, que a gente vai ouvindo, e a gente vai perdendo aquela audição, vai perdendo a voz do verdadeiro pastor. Aí a gente começa a dar a dar ouvidos àquelas vozes estranhas, irmãos. Aí nós começamos a perecer, aí nós começamos a fracassar, aí nós começamos a desistir, aí nós começamos a achar que nada está bom, que Deus não nos ama, que Deus não se agrada, que Deus não está nem aí para a gente. Por causa do quê? Por causa de lobos. Mas quando damos a verdadeira voz ao verdadeiro pastor, ele vai nos guiar. Ele nos guiará, irmão, até a porta. Nós chegaremos até a porta. Ele falou que ele é a porta, mas ele coloca uma frase aqui. Ele falou: ó, eu sou a porta. Se alguém entrar, se entrar. Não adianta, irmão, nós chegarmos. É preocupante isso, porque muitas das vezes a gente estamos na casa do Senhor, estamos diante da igreja, estamos ouvindo a mensagem, saímos, ouvimos a mensagem do Senhor, ouvimos a palavra de Deus, mas a gente sai daqui perdidos, e aí a hora que a gente volta perdidos, e aí, irmãos, o que mais me incomoda a mim, é que quando a gente perde esse sentido, que a gente chega até a porta somente, e nós não adentramos para dentro da porta, aí é que começam os nossos grandes problemas, os nossos grandes problemas, aonde Deus não tem como cuidar de nós, porque Ele fala que a salvação está para quem passar dali para dentro. Lá há salvação, lá fora não há salvação. Ele fala que Ele é a porta, só tem aquele caminho. Aqui é uma ilustração, irmãos, mas se vocês olharem, não há nenhuma porta. Antigamente, eu estava vendo em algumas imagens, eles colocavam alguns espinhos também, para que alguns animais não pulassem, as pedras. Então eles tinham, ou seja, somente uma entrada. E essa entrada, irmãos, é Jesus. Para nós entrarmos por ela, nós temos que não só chegar diante da porta, mas nós temos que passar por ela, para que nós encontremos a salvação, ao qual ele se refere no verso 9. No verso 9 ele fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E aí, continuando, ele fala: entrará e sairá. Mas como assim entrará e sairá? Espera aí, eu entro no abismo e saio dele, mas e aí? Eu saí da presença do Senhor? Pelo contrário, irmãos, pelo contrário, quando nós entramos dentro do abismo, quando nós entramos na presença do Senhor, ali nós somos cheios da graça do Senhor, somos cheios do Espírito Santo,
somos cheios da presença do Senhor. E aí, quando nós saímos lá fora, nós conseguimos anunciar o Evangelho do Senhor. Nós conseguimos, na passagem, diante da nossa vida secular, nós conseguimos chegar e levar aquilo que dentro do aprisco nós aprendemos. Deus encheu o nosso coração da palavra dele, do consolo dele, do conforto, do refrigério. E aí somente lá encontramos isso. E quando saímos, irmãos, aí a gente vai e conseguimos pregar lá fora. Porque para nós pregarmos lá fora, nós precisamos estar cheios. Como que nós vamos passar aquilo que nós nem temos conhecimento? Jesus, quando ele fala que a fé vem pelo ouvir, quando nós saímos daqui, irmãos, para que as pessoas se acheguem, para que hoje eu estivesse aqui, alguém anunciou, alguém falou de Jesus, alguém falou do Evangelho para mim, para que eu pudesse estar aqui esta noite, para que nós pudéssemos estar aqui. Então, irmãos, se nós entrarmos pela porta, a porta é Cristo. Não adianta somente chegar, irmãos. Chegar, muitos chegaram. O importante, irmãos, é entrar. Entre nos atos do Senhor. Entre no aprisco. Lá nós seremos fortalecidos. Lá nós seremos renovados. Lá nós teremos o renovo. Depois nós sairemos e anunciaremos a palavra do Senhor lá fora. Uma outra coisa, irmão, é que nós acharemos pastagem. Ou seja, irmão Rodrigo, mas eu tenho pastagem, eu estou bem, eu estou comendo, bebendo, estou me divertindo, estou passeando. Quando Jesus fala aqui, irmão, encontraremos pastagem, é Ele dizendo que Ele vai cuidar de toda a nossa área, Ele vai suprir as nossas necessidades. Não adianta nós falarmos, muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor e achamos que está tudo bem, achamos que está legal, eu estou indo na casa do Senhor, mas aí vem daquele jeitão, aí a hora que nós paramos para meditar, a gente estamos distante do Senhor, estamos distante. Mas quando nós entramos para dentro do aprisco, nós encontramos o verdadeiro consolo, encontramos o verdadeiro refrigério para a nossa alma. E quando saímos, levamos isso para as pessoas que estão lá fora e também encontramos conforto para os nossos corações. Porque muitas das vezes a gente passa por algumas dificuldades, algumas dores, algumas decepções, frustrações em nossas vidas, e muitas das vezes a gente não entende. A gente fica, meu Deus, mas por que eu? Mas outra vez é só eu. Nossa, Senhor, tem o irmãozinho, tem a irmãzinha, é só eu que pereço, é só eu que sofro, é só eu que estou passando essas dificuldades. É porque, irmãos, sinto lhes dizer, é porque não passamos ainda pela porta, ainda não adentramos nos atos do Senhor, não adentramos na casa do Senhor, aonde encontramos o conforto e o refrigério para a nossa alma. Nós estamos na porta. Na porta não tem como nós recebermos a bênção. A porta, o que está acontecendo lá dentro, a gente não sabe, porque estamos na porta. Estamos aqui. Não estamos ouvindo a voz de Deus. Estamos chegando só até a porta. Então, irmãos, nesta noite, não basta somente chegarmos à porta. Não basta se colocarmos na porta, se colocarmos no caminho. Nós temos que aprender, irmãos, a ouvir, ter a sensibilidade na voz do nosso pastor, na voz de Jesus. A partir do momento, irmãos, conseguimos ouvir essa voz, nós vamos encontrar o conforto que precisamos. Um outro versículo que muito me deixa trêmulo, Mateus 25, 41. Já ouviu
Misericórdia, eu ouvi um negócio desse aí. Então ele dirá também aos que estiverem a sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apartai-vos de mim. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Muitas das vezes a gente tem ouvido aqui, ouviu o pastor ministrando, ele falando, muitas das vezes a gente tem mais medo do inferno do que ir para o céu, né? Mas o nosso regozijo, irmãos, tem que estar em ir para o céu, em nós irmos para o céu. Se o nosso pensamento estiver no céu, irmão, nós esquecemos do inferno, nós esquecemos do inferno. O problema é que a gente está preocupado com o inferno e esquecendo de ouvir a voz de Deus, e estamos chegando somente até a porta e não estamos adentrando, e com isso estamos ficando. E naquele dia Jesus pode chegar e falar: apartai-vos de mim. Misericórdia, misericórdia, irmãos. Grandes homens, irmãos, narrados na Bíblia, né, por motivos qualquer, por diversas circunstâncias, homens que pediram morte, homens que passaram dores, sufoco. Irmãos, eu achava que era difícil passar por uma angústia profunda, por uma dor profunda de você desejar a morte. Mas já teve momentos em minha vida que eu passei por essa etapa, que a gente desejar a morte, a gente chegar e falar assim, diante de uma circunstância, a gente chegar e falar: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei para onde ir. Por que, Senhor, está acontecendo isso? Mas estes homens, irmãos, mesmo com essas dores, mesmo com esse desespero, com essa angústia, mesmo com grandes desânimos, irmão, grandes tempestades, muitas frustrações que nós passamos, irmãos, eles venceram. Eles venceram. Teve momentos ao qual eles passaram, irmãos, não é porque nós vamos sair, quando ele fala entrar e sair, nós precisamos entrar e sairmos cheios. Quando nós saímos cheios, não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades e decepções, mas uma coisa é certa: nós encontraremos pastagem e encontraremos uma voz que vai nos guiar e nos trilhará o caminho, aonde nós vamos chegar até a porta e vamos passar por ela e entraremos na presença do Senhor, irmãos. Então, irmãos, se grandes homens tiveram todas essas dificuldades, nós também passaremos, nós também teremos esses momentos. Mas saiba, irmãos, saiba, Jesus está conosco, Jesus está conosco, Jesus está nos guiando, Jesus está à nossa frente, Ele está nos guiando, irmãos. Mas ouça a voz de Deus. O que eu tinha para falar hoje, irmãos, era a porta, mas para nós chegarmos até ela, nós precisamos ouvir e reconhecer a voz do Senhor. A hora que nós reconhecermos e ouvirmos essa voz, saiba, irmãos, que nós seremos os homens mais felizes, porque teremos conforto, refrigério e teremos aonde descansar. Amém, irmãos? Os irmãos se colocam em pé. Glória a Deus. Irmãos, fiquem tranquilos, né? Acalmem o coração dos irmãos, né? Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, mas não chegue só até a porta. Se chegar até a porta, não adianta, aí nós vamos passar por dificuldade, mas adentro é ela, passe por ela, e aí sim
nós vamos encontrar no Senhor, pois somente nele encontraremos pastagem. Amém? Nosso pastor, e as palmas agora no nome do Senhor. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Amém. Nós vamos dar essa palavra que nós recebemos, fomos ministrados, ouvir a voz de Deus, entrar, passar pela porta, aproveitar a passagem e sair cheios para enfrentar os desafios. Os irmãos, como você fala, da noite dos irmãos terem melhor, pés, ganhados e tal. Mas não deixe de orar. Ore pela sua casa, pela sua família, peça segurança. Não deixe de apresentar uma família missionária. Nós vamos estar orando nesse momento diante do Senhor nosso Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós ouvimos, Pai, a Tua palavra esta noite. Pai, somos gratos por aquilo que ouvimos, por aquilo que recebemos da parte do Senhor. Agora, Senhor, nós dobramos o nosso joelho, nosso 6º dia, Senhor amado, abençoando e profetizando, ó Pai amado, sobre os nossos dias que estão adiante de nós. Pai, nós pedimos a Tua graça. Esse Cristo protetor, esse Cristo que é a porta das ovelhas, esse Cristo que é proteção das ovelhas. Pai, nós oramos pela nossa casa, nós apresentamos nossa família, nós oramos, ó Pai amado, para que a nossa casa ela esteja guardada e protegida do Senhor. A nossa família inteira possa passar por essa porta, nosso casamento possa passar por essa porta, nossos filhos possam passar por essa porta, a nossa casa inteira possa passar por essa porta e encontrar do outro lado força, vigor, vitalidade, disposição que vem da parte do Senhor, esse banquete da Tua presença, esse banquete de estar com o Senhor, aquilo que Paulo vai afirmar aos Efésios, que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oramos, ó Pai amado, para que possamos, Pai, ouvir a Sua voz, discernir a Sua voz, entender a Sua voz, compreender a Sua voz, ó Pai amado, e andar por ela, viver por ela, ser direcionado por ela, ser guiado por ela, ó Pai amado, ouvir a Sua voz, compreender, porque o Senhor é de fato e de verdade o nosso bom pastor, que nós, Pai, possamos fechar os ouvidos para o inimigo, para este mundo, para nossas inclinações pecaminosas e ouvir a voz do nosso bom pastor, ouvir a voz daquele que nos ama, daquele que nos guia, daquele que dá a sua vida por amor às suas ovelhas, aquele que se coloca como lugar de proteção, de guarda, de muro, Senhor amado. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, porque a Tua palavra também vai dizer, Senhor, do bom pastor que viu uma ovelha sair do aprisco, uma ovelha, Senhor amado, viu 99 bem guardadas, cuidadas, e a passaram, ouviram a voz do seu pastor, passaram pela porta, e agora estão diante de grandes pastagens verdejantes, estão cuidados, estão guardados, estão alimentados, mas existem aquelas que são essa uma, Senhor amado, que está perdida, está errante, está, Senhor amado, à mercê das bestas, das feras, dos perigos. E nós oramos, Senhor amado, para que estes também encontrem a porta do aprisco, ouça a voz do bom pastor e se aproximem do Senhor para serem guardados, alimentados, protegidos. Não existe uma ovelha do Senhor, não existe, ó Pai amado, aquele a quem o Senhor salvou, que passou por essas portas, que não está robusto, que não está vitaminado, que não está fortalecido. Pai, a nossa oração é que nós, Pai, possamos desfrutar desta comunhão, que é estar com o Senhor, que é estar neste abrigo, que é estar nesse lugar de segurança, nesse lugar, Pai amado, de sustento, de provisão, de cuidado, Senhor amado. Mas nós também ouvimos aqui, Senhor, nessa noite, que do mesmo jeito que nós ouvimos a voz, passamos pela porta,
encontramos pastagem. Essa mesma voz que nos chama para entrar é a mesma voz que nos chama para sair. Essa mesma voz que nos convida a participarmos de um lugar de abrigo e encontrarmos pastagem. É a mesma voz que nos chama para sair dentro dessa pastagem, porque agora, robustos, alimentados, bem cuidados, nós agora temos força, graça, vitalidade, vigor, Pai, disposição para ir no nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos não apenas ouvir a sua voz para sermos alimentados, guardados, para sermos protegidos, mas que nós, como o próprio Cristo vai dizer, que nós fomos colocados neste mundo como ovelhas diante do matador. Nós ainda permanecemos como ovelhas. O fato de nós sairmos do aprisco pela voz do Senhor não muda a nossa natureza. A nossa natureza continua sendo a natureza de um animal dócil, que enxerga pouco, que tem muitos receios, mas tem um ouvido como nenhum outro, que ouve a voz do seu pastor, que é capaz de discernir no meio de tantas vozes, diante de tantos sons. Ele é capaz de discernir a voz do seu pastor e andar em direção a ele. Nós oramos por isso, Senhor. Que os nossos ouvidos espirituais sejam aguçados, discernindo a voz do nosso mestre, do nosso bom pastor. Oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos que estão no campo missionário. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão nesse exato momento gastando a sua vida, Senhor, no ministério cultural, no transcultural. Estão, Senhor, dentro das florestas, nos meios ribeiros, entre os sertanejos, os ciganos, Pai amado, nas regiões mais distantes, mais precárias, mais difíceis. Nós oramos pela vida dos nossos irmãos que estão ali gastando a sua vida na pregação do Evangelho, em exaltar o Teu nome, em glorificar o Teu nome, em tornar o Seu nome conhecido a todos os povos. Oramos para aqueles, ó Pai, que estão em missões transculturais, estão, ó Pai amado, na selva africana, estão, Senhor, na Ásia, estão na Oceania, estão na Europa, na América do Norte, na América Central, Pai, estão em alguns países da América do Sul. E nós oramos, ó Pai, por essas famílias, por essas casas. A minha memória, nesse exato momento, eu trago a nossa irmã Néia, Senhor amado, que está ali na Mauritânia, Pai, diante daquele Estado Islâmico, Pai, mas tem pregado o Evangelho, tem ali testemunhado do Senhor naquele lugar. E eu oro para que o Senhor guarde a minha Néia, para que o Senhor livre ela de todos os males, para que ela, Pai, encontre portas abertas naquela região, Pai, que seja difícil, precário, ela está correndo inclusive o risco de perder a vida por amor ao Teu nome, mas nós bem sabemos que é o Senhor que abriu aquela porta, porque ali também a povo do Senhor, a ovelha do Teu aprisco, aquilo que o Senhor disse: eu tenho ovelhas que não estão neste aprisco, há um Deus que tem muitos apriscos espalhados, Pai amado, usando homens, mulheres, Pai, famílias pastorais, missionárias, para falar através dela e despertar o ouvido dessas ovelhas desse aprisco, Senhor. Nós oramos, rogamos a Tua graça, pedimos que o Senhor prospere a vida dos nossos missionários, que o Senhor prospere, Senhor amado, essas famílias missionárias que estão, Senhor amado, nos campos, trabalhando, enfrentando realidades distintas, das mais diversas. Alguns, Pai, o ceticismo, alguns a pobreza extrema, alguns, Pai, tendo que lidar com a feitiçaria, com a idolatria, e outros tendo que lidar, Senhor amado, com a descrença. Pai, mas nós oramos para que os Teus filhos sejam guardados, sejam fortalecidos, eles sejam a voz do Senhor naquele lugar, a voz do bom pastor chamando ovelhas para o aprisco, a voz do bom pastor trazendo ovelhas de todo o aprisco pelo mundo, fazendo com que homens, mulheres que ouvem a sua voz passem pela porta da salvação, encontrem vigor e vida, Senhor amado, e sejam levados
nós possamos desfrutar de um ano ouvindo a voz do nosso bom pastor, ouvindo a voz daquele que é a porta das ovelhas, aquele que nos convida para entrar e para sair, aquele que nos chama para sermos guardados, alimentados, mas também para sermos vocacionados, enviados para a glória de Deus Pai, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, que nós possamos, ó Pai, não apenas chegar até uma etapa da vida cristã, mas que nós possamos nos aprofundar nas etapas de vida cristã, nós possamos ir adiante no caminho da vida cristã, nós possamos ir além, Senhor, do que já fomos, e experimentar ainda mais daquilo que o Senhor tem para nós. Nossa oração, nosso pedido, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, orando, clamando e, acima de tudo, crendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado, bendito e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, amanhã nós amanhã já avançamos aí para a segunda metade.